Olá, bem-vindos ao podcast da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, Núcleo Sorocaba. Hoje o nosso entrevistado é Tiago Leite de Abreu e Silva, o professor e um convidado especial que vem aprofundando seus conhecimentos em cultura de fã. Um tema que está consolidado em processos de mudanças de cultura voltados para a inovação. Eu assisti vários podcasts do Tiago em redes sociais e fiquei impressionado com a cultura de fã, que muda aquele conceito de cliente e de audiência. Bem-vindo, caro Tiago. Agradeço a sua presença, vindo para aqui nesse estúdio, né? Você que está lá na ponte entre São Paulo e Sorocaba, exclusivamente para falar nesse Pod 18, né? E eu gostaria que você se apresentasse, você que atuou em grandes empresas nacionais e multinacionais, como Alcam, Motorola, Bombril, na empresa Alquimistas, né? E contribuiu para estratégias em ambientes digitais, né? Para empresas como a Rede Globo, Coca-Cola, Banco Itaú, Petrobras. Então eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua vida, quem é o Tiago, e depois a gente entra na cultura, porque eu confesso que para mim foi uma grande surpresa ouvir falar esse nome, e quando eu comentei sobre cultura de fã, mas o que é isso, né? Fã lembra aquela pessoa que está na frente de um palco, num show, gritando pro artista. Vanderlei, bom, primeiro prazer enorme estar aqui com vocês da DCE, agradeço o convite para poder falar um pouquinho de cultura de fã, e é basicamente isso, né? Eu contar a minha história para chegar no cultura de fã. Eu sou engenheiro mecânico de formação, fiz Unicamp, e eu entrei na faculdade em 1994. Naquela época eu nunca tinha ligado um computador, então eu fui fazer engenharia mecânica. Mas desde cedo eu olhei e falei, mecânica não vai dar muito certo, migrei para a área de tecnologia. Trabalhei na Motorola, em 2000 eu vim para São Paulo num projeto, uma startup de educação médica à distância, onde tinha um core de tecnologia. Ali eu fiz a minha primeira transição de carreira. Eu comecei a trabalhar com relacionamento com o cliente. A gente tinha um sistema bacana e ninguém usava. Para você ter uma ideia, Vanderlei, o YouTube foi vendido para o Google em 2004. Em 2000 nós tínhamos um canal com conteúdo 24 horas de streaming de educação médica, e a gente brincava, poxa, nós não conseguimos vender para o Google, né? Bom, a história é longa, mas de lá eu fui trabalhar com branding, com Ricardo Guimarães, e aí trabalhei com TAM, com Natura, com Banco Real, e aprendi a trabalhar com branding, a importância da empresa ter um propósito, né, que alinha os teus funcionários, os seus clientes, né, atrai os clientes. Isso foi um fator assim muito importante na minha vida, porque de lá eu tive a oportunidade de ficar sócio de um brasileiro e um americano, que é o Marco Shaw e o Maurício Mota, e nessa sociedade nós tínhamos uma empresa de transmídia storytelling. Quem era o Mark? O Mark é um americano que hoje tem 4 M's, aquele Oscar da TV americana, e na época que nós éramos os sócios ele tinha um M. E o que o Mark era especialista? Ele era especialista em desenvolver estratégias de transmídia storytelling, como usar uma história para trafegar em múltiplas plataformas, para gerar envolvimento com as pessoas. Bom, nós éramos apadrinhados por um professor do MIT, professor Henry Jenks, que escreveu 2 livros muito importantes, um deles é o Cultura da Convergência, e nesse livro, Vanderlei, ele cunha o termo transmídia storytelling, começa a cunhar. E ele falava o seguinte, olha pessoal, tem um jeito novo de consumir e esse jeito está atrelado a uma história que trafega em múltiplas plataformas, convertendo audiências em fãs. Bom, não preciso dizer que foi aí que começou a minha relação com o fã. Qual era o meu papel na empresa? Como engenheiro, um cara mais racional, o meu papel era estruturar os processos todos, né? Para a gente tentar conseguir entender, medir, metrificar, criar um método para a gente acompanhar como uma história que trafega em múltiplas plataformas, gera experiência, como a gente mede a parte de indicadores. Então esse era o meu papel. Mas o que aconteceu, Vanderlei? Estudando isso,
eu comecei a perceber que o meu trabalho era muito focado com entretenimento. Então, desenvolvimento de seriados para vender para estúdios, trabalhos com marcas como Coca-Cola, Rede Globo, Petrobras, sempre focado em como eu uso uma história e como eu trafego essas histórias para converter audiências em fãs. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu olhei e falei, puxa, o universo do business é igualzinho um seriado, igual. E eu comecei a usar as estratégias que eu usava em seriado no universo do business. E foi aí que começou toda essa história de trabalho de cultura de fã. Tem um parêntese nessa história, né? No final de 2011 eu tive uma passagem pelo MIT. O Henry, ele era professor do MIT, e eu fiquei 10 dias em Boston, 4 dias imerso no MIT e 6 dias em Boston, né? 10 dias ao todo em Boston. O que aconteceu lá em Boston, Vanderlei? Por que é importante isso? Eu fiz uma boa faculdade de engenharia mecânica, mas eu fui formatado para seguir regras que alguém criou. Uhum. E lá no MIT eu vi a escola, né, a academia, formatando cérebros que vão criar as estratégias, que vão criar as ferramentas, as metodologias que todo mundo vai seguir. Eu falei, o Brasil precisa disso. E eu voltei em 2011, dessa viagem, obcecado por desenvolver uma metodologia. Então eu passei grande parte de 2012, 2013 colocando a estrutura que iria dar condição de eu desenvolver uma metodologia. Em 2012 eu estava com essa metodologia pronta. Comecei a aplicar no mercado, mas eu tinha eu gosto muito da experiência da formação acadêmica, né? Eu sempre busquei formação formal, eu aprendo muito bem com formação formal e com testes. E o que aconteceu? Naquele momento, eu já tinha feito um MBA de marketing de serviço, então não só da parte técnica, mas também da parte de marketing e de relação eu já estava entendendo bem. E eu queria testar essa ferramenta chamada storytelling no mundo de verdade. O que eu digo mundo de verdade? Vamos excluir o mundo do entretenimento, que ele é muito mais divertido, muito mais lúdico. Em 2014, Vanderlei, eu tive um convite para coordenar um núcleo digital da campanha presidencial do Aécio Neves. Trabalhar com política é uma coisa muito complexa, mas ali eu vi que storytelling realmente é uma ferramenta poderosa e eu fechei o ciclo, acho que, de conhecimento que eu precisava para estar seguro que a minha metodologia iria funcionar. E aí o que eu fiz? Eu desenvolvi um método para trabalhar com este ativo do storytelling. Todo mundo hoje em dia fala muito de storytelling, né? É um buzzword, storytelling, todo mundo quer usar storytelling, quer saber, quer aprender o storytelling. E eu sempre pergunto, né, para as pessoas quando falam sobre isso, mas qual é o ativo do storytelling? O que o storytelling, se você começar a usar um storytelling bem utilizado na tua vida, no teu negócio, qual é o ativo que ele gera? O que ele constrói? Né? As pessoas não entendem muito, mas no final do dia ele constrói conexão emocional. Né? Quando você conta uma história, quando você usa uma história, você se conecta emocionalmente com o que eu falo, que é a audiência que você está transmitindo essa história, né? Não importando o formato, a plataforma. E aí o que eu comecei a ver? O fã, ele nasce da conexão emocional. Então, opa, peraí, eu tenho uma ferramenta para criar conexão emocional e eu tenho um stakeholder, um ativo que nasce dessa conexão emocional. E aí eu comecei a desenvolver um método para, de uma forma sistemática, as empresas conseguirem criar este ativo, né, que eu chamo de fã, que é o principal ativo do storytelling. Então, trazendo aí essa jornada, foi assim que eu fui trabalhar com cultura de fã e que eu comecei a desenvolver métodos e formas da gente criar uma cultura de trabalho desse ativo. Por que eu falo cultura, Vanderlei? Porque no mundo hoje dos negócios, não basta você ter fã. Você precisa aprender a cultivar. Então você tem que ter uma cultura com relação a esse ativo, né? O fã, ele não é cliente. O fã, ele não é consumidor. O fã, ele está numa outra categoria. Quando eu dou palestra, muitas das pessoas estão na audiência e falam, não, mas a minha empresa já tem fã. E é verdade mesmo, muita empresa tem fã. Só que eu faço uma seguinte provocação quando isso acontece na palestra. Eu falo, tem. Eu falo, então me diz uma coisa, você tem a classificação fã no teu CRM? Aí todo mundo, não. Eu falei, então, você não tem fã, você tem clientes. O dia que você entender esse ativo,
você vai pôr uma classificação nele. Por quê, Vanderlei? Quem é do mundo artístico entende muito bem fã. O fã faz coisas pelo seu negócio que nem seu melhor cliente vai fazer. Então, trabalhar com este ativo é uma coisa muito interessante nos dias de hoje. Nos dias onde a gente tem uma enxurrada de tela, né? A gente que é de uma geração um pouco mais antiga, é complicado entender isso, essa quantidade de plataforma, de forma de se relacionar. Nós somos de uma mentalidade da telenovela, que a gente passava 9 meses criando uma base de fãs, pegava isso e jogava no lixo, e depois começava de novo. E hoje eu acho que o mundo está muito mais por uma mentalidade de seriado, onde você vai, temporada a temporada, construindo um legado, que em cima desse legado você continua a construção da sua história. E isso é o passo assim que eu falo que é essencial para a gente começar a pensar a cultura de fã. Eu tenho visto alguns comentários interessantes, até em Sorocaba, né, com pessoas com quem eu converso, que comentam exatamente sobre isso. Eles comparam hoje com os seriados coreanos, que teve uma aceitação no Brasil incrível, né, e no mundo, mas teve. E você coloca no YouTube para você assistir, ou em canais específicos, né? E você vê as séries de 16, 50 capítulos coreanos lá, e a pessoa fica fã e quer ver outro, quer ver outro, quer ver outro, coisa que não acontecia com a novela, que morria, né? E o coreano, segundo a maioria disso, está vendendo muito a ideia da comida coreana, da alimentação coreana no seriado, né? Todo mundo quer experimentar a comida deles lá. Isso é uma tendência de busca de fãs. Você que é um apaixonado por conhecimento, né? Eu sei que um dos seus ídolos é o Steve Jobs, né? Essa sua visão de aprendizado, que você inclusive como fã de Steve Jobs deve ter degustado o livro dele, que eu também li e achei maravilhoso, você leva para salas de aula também, onde você ensina na IDEAGE? Sim, como é que... Boa pergunta, Vanderlei. Como é que tudo isso, né, o que tudo isso levou à minha vida hoje, né? A metodologia que eu desenvolvi, eu acabei tendo a oportunidade de algumas pessoas de empresas que eu prestei o serviço, né, desenvolvi o método, tinha um relacionamento com as pessoas da Link. A Link é uma faculdade de empreendedorismo em São Paulo. E eles entraram em contato comigo e falaram, puxa, a gente tem visto a sua metodologia. Eles já conheciam, porque eu já tinha dado algumas palestras dentro da faculdade. Falei, a gente quer que você traga a metodologia para dentro da faculdade. Então foi aí que eu tive a oportunidade de trazer, de virar professor universitário e trazer o método para ensino na graduação de empreendedores. Como é que isso acabou se dando e qual é o papel, eu falo, do Steve Jobs, né, em relação à minha vida? A biografia do Isaac Watson eu acho simplesmente sensacional, traz um lado muito humano e real do Jobs. Ele não era uma pessoa fácil, muito pelo contrário, mas ele tinha uma cabeça de olhar para frente e de se desafiar a ponto de falar, né, eu não preciso de pesquisa, as pessoas não sabem o que elas precisam até que a gente entregue para elas, então para que eu vou fazer pesquisa? Eu acho um pouco de exagero, é sempre bom a gente estar alicerçado por informação, mas isso me estimulou muito a falar, puxa, como é que eu trago uma metodologia, ou um método, né, a metodologia, o estudo dos métodos, né, como eu trago um método que é a cultura de fã, que ele está tão relacionado com uma coisa mais intangível que a história, a capacidade de você criar conexão emocional, como eu trago isso para uma juventude que, primeiro, está mais preocupada em olhar o celular do que prestar atenção na sala de aula. Tem baixa resiliência à frustração, então você como professor tem que tomar um super cuidado com o que você fala, com como você fala. Eu meço, curiosidade, abri um parênteses aqui, eu meço a expectativa dos alunos aula a aula, Vanderlei. Quando eu entrego a nota, a expectativa da próxima aula despenca. Por quê? Porque é uma forma deles mostrar, estou bravo com a nota que eu tirei com você. Né? Eles se acham, essa juventude, essa geração, se acha a última bolacha do pacote. Né? Eles têm baixo repertório, leem muito pouco.
assistem muito videozinho do TikTok e acham que aquilo é o conhecimento do mundo, né? Então, voltando aqui para a questão da faculdade do Jobs, né? Eu comecei a me desafiar e falar como é que se eu quero realmente mudar, transformar, e se eu acho que o método que eu desenvolvi, ele ajuda, como é que eu ensino isso de uma forma diferente? Então eu trouxe para dentro da sala de aula um método diferente de ensinar. Hoje se fala muito no mundo acadêmico, né, das metodologias ativas de aprendizagem, que vão além da aula expositiva. Então eu trouxe uma série de metodologias, de métodos, né, de aprendizagem ativa, desde projeto, pesquisa, aula invertida. Então eu combino uma série de métodos para trazer uma experiência diferente para dentro da sala de aula. E eu acho que a experiência hoje, Vanderlei, é o que toda marca deveria estar preocupada em gerar com as suas audiências. E por que eu trato a audiência? Porque nem sempre o teu consumidor final, dentro do ecossistema de negócio, o teu consumidor final é o mais importante. Existe uma cadeia em torno disso que recomenda, que indica, que mesmo não consumindo, critica de forma construtiva, e tudo isso ajuda o business, e muitas vezes a gente fica muito focado naquele que transaciona com você. Então, quando eu comecei a olhar isso e via o Jobs construir aquela base de fãs, né? Há anos atrás as pessoas ficavam na fila para ter o iPhone. Você deve lembrar disso, né? Em 2007 lançou o primeiro iPhone, dali em diante, acho que durante uns 6, 7 anos tinha aquelas filas. O consumidor da Apple é fã. É fã da marca, é um cara conectado emocionalmente com a marca, ele usa a marca para se expressar. É um sinal de status? O status faz parte disso, né? Mas não é o único. Hoje, o preço está tão descolado que o status tem um peso grande em cima disso. Né? Há tempos atrás era mais fácil você comprar qualquer equipamento da Apple. Hoje está inviável comprar qualquer um deles no Brasil. Mas o status ajuda, mas não é só o status. Ele cria uma relação de conexão emocional. Eu mesmo já tentei migrar para o Android. Eu gosto da Apple. Eu tenho uma extrema dificuldade, a interface não me ajuda, eu tenho uma resistência a aceitar a nova interface, então você acaba criando alguns aspectos de conexão. Não, puxa, mas isso aqui eu já sei mexer, já é tão mais fácil, que te conecta com aquilo, que fica mais difícil de você migrar. Né? Então essa questão, Vanderlei, eu trouxe para dentro da sala de aula, eu procuro fazer com que as minhas aulas sejam experiências, e as experiências, né, Vanderlei, o fã, ele tem um aspecto muito interessante, ele é o ativo que mais reverbera você. E o que se reverbera hoje em dia? As experiências que você gera. Então, qualquer empresa hoje que esteja com audiências, eu posso dizer para vocês, estejam atentos às experiências que vocês geram, porque duas delas reverberam. A boa, olha, fui naquele restaurante, é espetacular. E a ruim, fui naquele restaurante, é uma droga. A morna, ninguém sai falando, fui no restaurante, ele é ok. Só que as duas dão oportunidade da gente aprender. Né? Aqui reverbera no sentido bom, poxa, o que eu posso fazer melhor? E aqui reverberou no sentido não tão bom, poxa, onde que eu errei para poder melhorar? Então o que acontece? Quando a gente tem esse ativo que reverbera tanto, que está baseado nas experiências, como que a gente vai criando um ciclo? Aí lembrando a história do seriado, como eu vou criando um ciclo de experiências concatenadas que ao longo do tempo me entregam um legado com aquela audiência. O seriado faz exatamente isso. Entendi. Quer dizer então que a comunicação da cultura de fã que você divulga nas suas aulas, palestras, consultoria, né? Como está fazendo hoje aqui no podcast, ela reverbera para uma mudança de persuasão empresarial? Sim, se a gente tomar como pressuposto o uso do storytelling como plataforma. Por quê? Porque isso não é da nossa cultura. Eu tive muito contato com a cultura americana. O que acontece lá? Todo grande executivo escreve um livro. Todo grande executivo procura deixar um legado. Aqui nós estamos mais preocupados com o bônus de final de ano do que com a história que a gente vai construir no longo prazo. Então o que acontece? Quando a gente traz o pressuposto do storytelling como uma ferramenta estratégica para dentro do negócio, e a gente coloca o fã, não o cliente, no centro, porque hoje é muito comum você ouvir as estratégias client-centric.
centra o cliente e gira o que tem em volta. Lá nos Estados Unidos, ele já tem trabalhado com as estratégias fan-centric. Coloca o fã no centro e gira o que tem em volta. Entendi. Entendi. O que quer dizer, que eu não entendi, o nome Ideage? O que é Ideage? Ideage, o que aconteceu? Quando eu criei a minha empresa, o nome da razão social era Ideação Gestão Empresarial. Só que ideação ela tem dois problemas, né? Um problema é o C cedilho til, para você pegar um domínio, e já tinha domínio e ideação. E aí eu fiz ideia, gestão empresarial, IDAG. Então, e lá fora, né, o pessoal ainda fala ideate. Então ficou um nome mais curtinho, né, e a razão é essa. Na realidade, eu dei um nome para minha razão social, que eu não consegui o domínio, quando eu fui ver que domínio está disponível. E aí IDAG estava, ideia, gestão empresarial. Então vem do mix disso tudo, Vanderlei. Tá. Maravilha. Essa definição que nós começamos, você começou a contar um pouquinho, é uma novidade para mim, com certeza, para quem está assistindo, para muita gente. A definição de storytelling é a habilidade de contar história utilizando enredo elaborado, narrativas envolventes, quer dizer, recursos audiovisuais, porque essa técnica ela é muito persuasiva, né? E ajuda a promover negócios. E eu me lembro que eu assisti um vídeo lá que você falava que a pessoa ia apresentar para a diretoria, para quem levava lá 60 slides. Como que é esse negócio aí? Então, Vanderlei, Interessante isso. O storytelling é uma ferramenta, essa capacidade de você contar a história e usar a história. Mais do que contar a história, eu acho que tem muita ferramenta, muita literatura, muito curso, muito vídeo sobre storytelling, sobre usar, sobre narrativas, enredo, como você cria um enredo. Toda história tem uma curva narrativa, apresentação, setup, middle point, low point, clímax, então, fora arcos narrativos. Só que no final do dia, quando a gente está no mundo dos negócios, o que significa esse storytelling? O que é isso na prática? Como ferramenta de negócio. É a capacidade que você tem de criar essas histórias e contá-las ou criá-las interagindo com a audiência nas diversas plataformas que você usa. Então, quando a gente olha para essa condição, para essa ferramenta, como é que eu estou criando história com a minha audiência? Por exemplo, quem tem comércio, vamos pegar o comércio aqui do centro de Sorocaba, dia a dia está se construindo histórias com milhares de pessoas que frequentam. E como é que se dá essa história? Como é que é a relação quando você está ali na venda, numa troca, numa reversão ou numa conversão com um cliente? Como é que se dá? O que marca? Quantas vezes a gente já não viu quando a gente tem um problema, vai numa loja e tem um atendente que faz total diferença, né? E você sai de lá encantado. Gente, eu não esperava. A gente está tão acostumado a ser mal atendido, né? Que quando a gente vê alguém criando uma conexão, ouvindo você, te atendendo, muda completamente o jogo. E aquilo cria uma narrativa que você acaba espalhando em outras plataformas e outros canais. Então, a capacidade de você construir essa história, né? E a definição de storytelling é contar, né? Histórias, né? A tua capacidade de contar histórias. Eu quero aproveitar o gancho para dar uma outra definição, que é de fã. Se a gente está contando história, está criando conexão emocional, o que é um fã dentro desse contexto, né? O fã ele acaba sendo uma pessoa que ama tanto uma marca, uma propriedade ou um produto, Vanderlei, que ele começa a integrar isso na identidade dele. E quando ele integra essa marca, esse produto na identidade, a relação com a marca muda completamente. Porque não é mais um simples consumidor, ele usa aquilo para se expressar. Entendi. E isso faz muita diferença. Essa palavra fã, ela vem do original de inglês, né? E que é um admirador, um torcedor, uma tiete, né? Uma pessoa que admira muito, né? Algo ou alguém, não é isso? E como artista e outras figuras, né? E é essa a imagem que o fã ele traz, né? Quais são os tipos de fãs que existem para o segmento empresarial? Porque é diferente ele ser fã de um artista e, putz, vida, você fã de um restaurante, você fã de uma Coca-Cola, você fã de um chocolate, quer dizer,
Como é que trabalha isso, você com a sua equipe, com as suas aulas, com a sua consultoria? Como é que se vende essa ideia para um empresário, né? Porque ele já te fala, não, eu tenho uma fidelidade enorme com o meu produto, que o cidadão, a dona de casa vai lá e quer comprar Omo, porque o Omo tem uma marca que as pessoas nem sabem do que é feito o sabão em pó e nem quer saber. Mas ela vai comprar a caixinha do Omo e não compra a outra que é muito mais barato, né? É possível fazer esse legado de deixar fãs de produtos? Excelente pergunta e uma grande oportunidade para explicar isso. Vanderlei, acho que no mundo dos negócios hoje todo mundo entende a importância do propósito, certo? A empresa ter um propósito, uma visão, uma missão, valores. E como é que a gente dissemina isso? Como é que eu tangibilizo isso para os clientes? Como é que o meu cliente percebe isso? No trabalho de branding, um dos grandes ativos é transformar esse desejo de percepção do meu propósito, da minha visão, dos meus valores, em percepção. E aí como é que funciona essa dinâmica, né? Tem duas coisas que a gente precisa separar, do fã que eu trato no mundo dos negócios e o fã fanático, né? Na realidade a palavra fã vem do fanático e isso é um problema no mercado. Eu tenho essa dificuldade, porque toda vez que eu falo a palavra fã, o registro cerebral de todo mundo é o fanático. Putz, aquele cara que é corintiano. É o corintiano, eu sou São Paulino, é o São Paulino, é o palmeirense. Então o que acontece? É aquele cara que tatua no corpo o símbolo do clube que ele é apaixonado, fanático. E isso gera um pouco de rejeição no mundo dos negócios. Por outro lado, o que acontece? Quando a gente entende que o fã é um ativo diferente, e aí eu estou dando o nome para uma categoria diferente de clientes, né? Vamos, super cliente, como é que se dá isso tudo, né? O fã é assim, ele nasce da conexão emocional. A conexão emocional, a melhor ferramenta que existe para se criar conexão emocional, que eu conheço, eu, Thiago, chama-se storytelling. Quando a gente está no mundo dos negócios, agora eu vou começar a integrar isso com qualquer comércio, qualquer empresa, qualquer negócio. Quando a gente está no mundo dos negócios, de onde vem o storytelling? O storytelling vem dos objetivos estratégicos que você tem. Você tem objetivos estratégicos e você vai criar histórias para atingir aqueles objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos vêm da onde das empresas hoje que têm melhor performance? Vem do propósito, da visão, da missão, dos valores. Então, visão e missão, valores drivam os objetivos estratégicos de qualquer empresa, isso todo mundo entende. A gente vai pegar esses objetivos, vai criar histórias, e essas histórias, aonde que eu vou usar? Eu vou usar em determinadas plataformas, num determinado tempo, para determinadas audiências. E aí eu vou fazer um parêntese. A gente precisa entender o tempo, a audiência e a plataforma, porque aquele exemplo que você citou do podcast que eu falei, você pega um diretor executivo da área de tecnologia que vai fazer uma apresentação para o CEO e para os pares dele. Ele tem 10 minutos para fazer uma apresentação. Ele leva 60 slides com 30 gráficos, cada gráfico com 10 informações, você não registra nada. E não dá tempo de contar a história. E nem é isso que o diretor quer ver. E nem é isso que o diretor quer ver, mas isso é o que ele consegue transmitir de informação. Então o que acontece? É o conteúdo errado, no jeito errado, na plataforma certa, porque é o PowerPoint para apresentar, só que para a audiência errada. Se fosse para falar com o pessoal de chão de fábrica, tudo bem, tá bom aquele material, mas para falar com o CEO e diretores é outra linguagem. Então, você tem esse storytelling que você vai pegar para uma audiência num determinado tempo, em determinadas plataformas, e vai fazer o que com isso? Vai gerar experiências. Toda vez que você está contando uma história ou está mandando uma informação, um mix dessas plataformas, isso foi uma coisa muito legal que eu aprendi com o Mark, a trabalhar as plataformas de forma integrada, não é também da nossa cultura. Eu faço uma ação no YouTube, eu faço uma ação no outdoor, eu faço uma ação na revista, são coisas completamente desconectadas e que não me ajudam a criar uma experiência integrada com as minhas audiências. Pegando essas três coisas, gerando a experiência, o que eu digo para as empresas? Você tem que começar a medir indicadores da experiência que você gera. Por quê? Porque, por exemplo, o NPS, que é um indicador de satisfação, de fidelização muito comum no mercado, ele não diz a experiência que o cliente viveu. Ele só diz se o cliente recomendaria aquela empresa ou aquele produto para um amigo.
E aí o Friedrich Reich escreveu um livro desse tamanho, Consultor da Bem, para explicar por que isso era a pergunta definitiva, né? E o que acontece? As pessoas acham que isso é o tudo. Não é, aquilo não mediu a experiência. Então como é que você começa a medir a experiência que você gera, dado o mix de plataforma que você usa? Quando você começa a entender e a medir essa experiência, você consegue voltar e olhar para o teu objetivo e ver se você está convergindo ou divergindo daquele objetivo que você tinha inicial. À medida que você gira isso, Vanderlei, você começa a transformar fãs, audiências em fãs, e você começa a ter uma cultura de fã. Só que o que acontece quando você tem essa oportunidade de ter uma cultura de fã? O fã cada vez mais vai buscar a experiência. Então o fã ele é um consumidor exigente. E se você gerou uma experiência, por isso que eu falo experiências concatenadas no tempo. Se você gerou uma experiência, qual é a próxima? Qual é a próxima? Qual é a próxima? E como elas se conectam? Então, quando você cria esse engine, esse cara, esse fã, esse ativo, começa a buscar a experiência que o teu negócio gera para ele. E aí é a hora que você começa a ter que realmente mudar a tua estratégia de comunicação, de relação, porque eu dou aula para empreendedores. E não só empreendedores, como tem muito herdeiro de grandes empresas. O que eu vejo nas gerações de hoje, Vanderlei? Um extremo excesso de pensar estratégias transacionais. Como eu vendo, aonde eu vendo, quero vender mais, venda, como. E eu acredito muito que a gente tem que pensar nas estratégias relacionais, que dada a relação que você constrói, você consegue gerar transação. Então, quando você vem para o aspecto do universo da camada de fãs, como é que eu estou construindo relação com as diferentes audiências para poder gerar o resultado de vendas que eu quero. Eu inverto a relação. A transação ela passa a ser consequência da relação que eu construo. E vou voltar numa coisa que eu falei um pouco no começo do podcast. O fã, às vezes, ele não te compra. Ele te espalha. Ele te recomenda. Ele te critica. Não necessariamente ele está te comprando. Por quê? Eu sou fã da Apple. Porém, eu já não compro a Apple tem 5 anos. Tá inviável. Mas todo mundo que vem para ti, que compra computador, eu compro. Compra um Apple. Se você tiver dinheiro. Que telefone eu compro? Um Samsung ou um iPhone? Compro um iPhone. Então, eu recomendo. Qual é o valor disso? Quando eu dou aula, Vanderlei, e eu pergunto para os alunos, vocês acham que fã vale pouco ou vale muito? Quanto custa um fã? Né? Qual é o retorno disso? Todo mundo fala muito. Aí eu cito um caso da guerra dos streams. Todos os grandes produtores de streaming, Disney, Star Plus, Netflix, Hulu, esses grandes produtores de streaming em 2022, eles investiram 140 bilhões de dólares, 100 bilhões de dólares em séries e filmes e 40 bilhões de dólares em esportes. Eu sempre pergunto na sala de aula, eles investiram no quê? Eles investiram em fã. Então, fã é um ativo que vale muito para qualquer negócio. Eu acredito até, Tiago, eu só parei para pensar nisso depois que eu ouvi você contando, além nas suas entrevistas e podcasts. Uma marca, né? Eu fui buscar assim no mercado uma marca que para mim é uma referência, a Nestlé. A Nestlé, eu quando vejo Nestlé, seja no leite moço, seja no chocolate, ou seja em qualquer outro produto, me passa uma credibilidade muito grande e eu passei muito mais ser fã da Nestlé do que do produto em si, porque a hora que eu pego na prateleira eu sei que estou pegando alguma coisa que foi de qualidade, né? Que é de qualidade. Então, precisa tomar também o cuidado, né? Ouvindo você contar hoje aqui também, tem uma indústria, uma fábrica de chocolate que você passa na frente, na Castelo Branco, quase que todo dia lá, maravilhosa, bonita, que criou uma marca, né, de franquias enorme, que em época de Páscoa, fim de ano, vende pra caramba, e criou uma fidelidade à marca. Quando você fala na marca, todo mundo identifica. Mas eu li na rede social, né, me chamou a atenção,
que essa mesma fábrica comprou um resort, construiu um resort em Campos do Jordão, né? E maravilhoso, fantástico, com spa de chocolate, com tudo que tinha direito. E eu fui ler, porque me interessou legal. Mas aí eu vi que o que me chamava a atenção era ver quais são os comentários que as pessoas faziam, os usuários faziam, né, desse spa. E alguns comentários de pessoas que compraram, né, a diária de R$ 1.500, com direito só ao café da manhã, né, comentavam que ficaram decepcionadas, porque o café da manhã não tem nada a ver, era muito ruim e não valia os R$ 1.500 do hotel, porque até citaram, alguns comentários, citavam que o hotel tinha um cheiro lá que não era muito agradável, talvez por problema de higiene, etc. e tal. Então eu vi alguns comentários que uma marca que criou fãs para o produto que é o principal, que é o chocolate, né? Aí ela entra para braços de negócios, como um hotel, um resort, coisas assim, que não tem a mesma qualidade do mestre chocolateiro, do cacau, etc. e tal, mas sim, tem lá de hotelaria, que é outro segmento, e que a decepção que aqueles clientes estão divulgando na rede social está criticando a marca, né? Isso não é você diluir o fã, porque a hora que ele vai comprar o chocolate, ele vai lembrar lá do hotel que ele não foi bem atendido, etc e tal, e ele não vai mais comprar, ele vai comprar outra marca. Isso é real? Isso é real, e agora eu vou tangibilizar no teu exemplo que eu acabei de falar sobre reverberação. Reverbera o que é bom e o que não é bom. E você tem a oportunidade de aprender nos dois. O que acontece com o chocolate? O chocolate ele já tem fã por natureza, que tem até nome, é chocolatra. Então, toda empresa de chocolate que sabe trabalhar bem esse segmento de fãs já existente, tem uma grande probabilidade de ter sucesso, né? Essa empresa que você está falando encontrou um super nicho de mercado, que existia o chocolate muito ruim, o muito bom, mas tinha um espaço para um chocolate intermediário. E ela começou com uma experiência intermediária que ela foi subindo. Hoje ela atende diversas camadas de experiência de chocolate, desde um chocolate super requintado até um chocolate mais simples. Mas o que ela trouxe para o público? Se você parar para olhar, uma experiência de presentear com chocolate. As embalagens são muito bem feitas, o cuidado, não importando qual é a classificação do chocolate, aquilo é um presente, aquilo é uma forma até carinhosa. E como as pessoas gostam de chocolate, né, a gente compra muito chocolate para presentear. Então, ela performa muito bem nesse segmento. Quando você está performando muito bem num segmento, todo empresário quer ir aumentando. O que você começa a fazer? Você começa a entender onde você pode expandir a narrativa. Onde é que eu posso? Qual era a ideia, né? Qual é a ideia do resort? É de você ter uma experiência diferente de chocolate. Tanto que ele é um resort, como todo resort, com um preço mais premium, que teoricamente deve gerar uma experiência mais premium. Poxa, mas esses caras não são desse ramo. Aí quando começa a reverberar, é a tua chance de arrumar. Então o que acontece? Quando você está trabalhando com a cultura de fã, você tem que estar com a escuta muito atenta com a reverberação. Porque se começar a reverberar e você não fizer nada, aí sim é o começo do fim. Mas errar, poxa, todo mundo erra na tentativa de acertar. O que é importante, Wanderley, se você já tem fã? Escuta o que está reverberando e atua rapidamente para poder reverter. Por quê? Daqui a alguns meses, com certeza, ou daqui a algumas semanas, eu não sei quanto tempo isso faz, eles vão resolver esse problema. E aí o que acontece? A gente esquece, todo mundo falando, nossa, é simplesmente espetacular, é melhor ir para lá do que ir para Disney. Aí a gente fica sempre lembrando aquele, não, mas o cheiro é ruim. Não, mas isso foi 4 anos atrás, agora é outra coisa. Então quando a gente está nesse jogo, para você não perder essa cadeia inteira, e você não precisa ter medo de se arriscar em business que você não entende, mas se começar a reverberar, atue rápido. Nem que a decisão seja, fecha esse negócio, porque não deu certo. Você falou que dá aula e tem lá alunos, né? Estou lembrando aqui agora que são filhos de empresários, são, né? Vai passando herança para o filho, né? Então os pais
construíram o negócio, se afastaram, aí os filhos vão continuar esse negócio. E o produto, que pode ser tanto industrial quanto comercial, depende deles tomarem algumas iniciativas para que esse produto cresça e, evidente, eles vão ver lucro, vão ver aumentar a produção. Se eles não têm essa noção de fã, dessa cultura de fã, eles não podem errar no sentido de continuar a empresa com a cultura de audiência, de cliente, e isso no tempo faz com que a pessoa compre uma marca pela importância dela, né? Eu me lembro que quando eu comprei minha primeira camisa Dudalina, eu fui ver por que a Dudalina era tão famosa, né? E aí eu falei, caramba, custa 3 vezes o preço de uma camisa comum, mas era um tecido, uma forma, né, que tem até hoje, né? Foi até comprada por uma multinacional que comprou a fábrica. Aí eu fui ler a história, e a história contava que o seu Duda, né, ele pegava o trem lá em Santa Catarina, onde ele morava, numa cidadezinha, e ele vinha comprar tecido em São Paulo. E ele levava o melhor tecido lá para Santa Catarina, e a mulher dele, a dona Lina, né, fazia uma camisa sob medida para o pessoal da cidade, né? E no fazer a camisa para o pessoal da cidade, o pessoal ficava impressionado, porque era feita pela dona Lina, a camisa que o seu Duda comprava o tecido em São Paulo e vinha de trem, e aquele produto chegava no consumidor lá da cidade de Santa Catarina e era um sucesso. E aí, com os filhos viram que o negócio era bom, falou, vamos aumentar isso aqui. Aí contrataram mais costureiras e fizeram lá uma confecção. E o Duda continuou comprando tecido de qualidade e a Lina supervisionando, e aí a produção foi aumentando e começou a vender lá no estado de Santa Catarina. E se tornou a Dudalina, né? A camisa do Duda e da Lina ficou Dudalina. E a coisa cresceu porque os filhos transformaram o que era do pai numa marca, né? É o exemplo que eu estou te dando dos seus alunos lá que vão lá. Infelizmente isso não é comum, os filhos tornar, né, o que era um produto artesanal numa grande indústria multinacional hoje, né? Como é que se passa isso para os seus alunos, para eles entenderem que tem que se criar fã e que isso agrega valor de mercado, valor de tudo, né? Você sabe, Vanderlei, eu acho que é mais fácil passar para eles, que eles entendem, do que passar para os pais deles. Então, o que acontece? Essa transição de geração nos negócios, eles entendem muito mais esse modelo. Eles entendem que não basta só transacionar. Você precisa criar relação, construir essa relação, né? E eles estão muito mais... a cabeça é muito diferente. Por mais que às vezes eu olhe e falo, puxa, falta repertório, mas eles ousam bastante. Né? E eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que quando você tem essas pessoas em escolas de boa formação, de primeira linha, ou que se preocupam muito com a questão da qualidade de ensino, né? Eles sabem aproveitar muito bem. Tem de tudo um pouco, né? A gente está lidando com um ser humano, então tem os que gostam, os que não gostam, os que estão a fim de tocar, os que estão a fim de ser melhores que os pais, tem de tudo um pouco. Mas eu vejo que é um pessoal muito mais antenado e que entende muito mais essa diversidade de coisas do mundo hoje e consegue concatenar isso de uma forma simplesmente espetacular. Maravilha. Só para encerrar aqui o aspecto da história, já que você contou da Dudalina, né? Tem marca que se fez e se acabou com uma história mentirosa, né? Não vou dizer qual é a marca, mas todo mundo vai saber na hora que eu contar a história. Tinha uma franquia de sorvete que não estava vendendo bem. E aí criou uma história do velho que era o italiano, que fazia o sorvete. Se eu falar o nome do velhinho, todo mundo vai saber qual é a marca, porque era o nome da marca. E eles começaram a arrebentar de vender por causa da história do fundador. Só que aquilo era uma mentira. E aí quando descobriram que isso tudo era uma mentira, isso causou um impacto violento na marca, né? Então,
só para concatenar as duas coisas, né? Então, as histórias, elas têm o poder, essa moçada tem capacidade de criar grandes histórias, estão alicerçados muitas vezes por infraestruturas muito bem estruturadas, o que ajuda demais, e que ao mesmo tempo é um problema, né? Porque quando você tem muita infraestrutura, às vezes sair da caixinha é mais difícil. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante de transição, onde cada vez mais eu vejo a palavra fã aparecendo, RH, marketing, cada vez mais vai falar. Eu tenho uma dificuldade com isso, tanto que eu falo que eu trabalho com storytelling estratégico. Dentro da academia eu falo que eu trabalho com cultura de fã, porque as pessoas ainda têm uma versão. Agora, acho que 2, 3 dias atrás, saiu a campanha da Budweiser, fã profissional, que eles querem pegar um fã, é uma campanha que eles vão pegar um fã, vão dar um salário, acho que é 20 mil por mês, uma coisa assim. Então eles estão selecionando fã para ser um profissional contratado da Budweiser. A Heineken usou isso muito bem, a GoPro usou também, cultura de fã, Red Bull vive disso. Então são empresas que estão mostrando que trabalhar com esse ativo de uma forma diferente, ou seja, considerar a capacidade que você tem de criar relação com as audiências nas mais diferentes plataformas, dado a história que você trafega, a conexão emocional que você cria e como todo esse engine transforma o seu negócio. Eu acho que cada vez mais vai ser uma coisa que a gente vai ouvir falar. Quando eu falo do assunto, eu digo que no Brasil, no mundo dos negócios brasileiros, quando o assunto é cultura de fã, a gente está engatinhando ainda. Há uma confusão, cliente e fã, não tenho dúvida nenhuma, né? Porque o que está carimbado ali é cliente, né? O fã é outro segmento. Então, eu acho que é um processo. Exato. Né? O próprio nome cultura, né? tá dizendo que vai ter lá a coisa. Muito legal. Estamos aí, rapaz. Eu estou olhando o relógio agora. No nosso tempo, voou. Deu tempo do podcast. Eu gostaria... Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Tá, tem o meu LinkedIn, né, Thiago Silva. Tem um site que está em transformação, que é culturadefan.com.br. Lá eu vou estar mudando, esse site vai sofrer mudanças. Eu estou também terminando de escrever meu livro. Nesse semestre ainda sai o meu livro da metodologia, do método. E tem meu Instagram, que é @Thiago com H _ LAS. Na tela. E eu acho que é Thiago, exatamente, _ LAS, que é onde eu coloco bastante coisa do assunto. Uso muito os rios para estar falando do tema. Gosto muito de educação, então trabalho nessas duas vertentes: negócio, storytelling, legal, fã e educação. Eu, quando fui procurar Thiago Silva, eu coloquei lá no YouTube e apareceu outros Thiagos lá, mas depois eu vi que era você e a gente encontra lá algumas informações. Muito bom, Thiago. Eu estou assim muito satisfeito com a sua depoimento. Com certeza a gente vai se falar outras vezes. Queria assim agradecer muito você por ter aceito o convite da DCE. Conhecer, né? Espero que você conheça um pouco mais a DCE. A DCE é uma associação que tem aí no Brasil todo, né? Tem associações nas grandes capitais. É interessante o modelo da DCE de Porto Alegre, de Caxias do Sul principalmente, né? Onde os empresários da região de Caxias do Sul se reúnem, né? Assim, em universidades, levando para a universidade lá cursos, levando o conceito da DCE para a universidade também, né? Que é esse conceito do trabalho, né? Com ética, com valores, né? A gente chama na DCE de economia de valores. Então, que você conheça também um pouco o trabalho da DCE. Seja bem-vindo, muito obrigado. E para você que nos assistiu até agora, queremos agradecer muito a sua audiência, né? E se torne fã da DCE, conheça a DCE. Você, com certeza, a hora que conhecer, você vai experimentar esse doce saboroso que é a DCE. Aí você vai ficar fã realmente da DCE. Vale a pena você se integrar conosco. Agradecer a presença aqui no estúdio da equipe, da Regina Cavajal, a presidente, da Ana, que é a nossa vice-presidente, e convidar vocês para que acessem o site. Nós temos informações
Nós vamos ter daqui a alguns dias, no dia 21 de novembro, a palestra do professor Marins, que a DCE está promovendo, no auditório do SESC. É gratuita, você faz a sua inscrição nos canais da DCE, que será feito, né, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Sorocaba, que tem cerca de 11 mil lojas, comércios integrados ao Sem Comércio. E então você é o nosso convidado também para estar conosco lá no dia 21 de novembro, tá bom? Obrigado, até, e participe divulgando, compartilhando o Pod 18. Até, um abraço. Mundo justo e fraterno, começa a empresa, na comunidade, na empresa. Pra seguir essa trilha de ética e valores cristãos, a DCE Núcleo Sorocaba promove palestras, podcasts, encontros de lideranças da comunidade empresarial, associação dos dirigentes cristãos de empresas busca na valorização do ser humano a principal razão da atividade empresarial e da economia de valores. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial, a responsabilidade social empresarial centrada na pessoa. Foco da DCE proporciona sentido de pertença e ligação afetiva à comunidade e ao meio ambiente. O ensinamento da doutrina social cristã no dia a dia contribui para que a vida das pessoas no planeta Terra seja mais digna e feliz. As palestras e o Pod 18, podcast da DCE, levo a cada dia 18 de cada mês testemunhos de espiritualidade, saúde e negócios empresariais. A DCE tem uma história de 70 anos, gerando amizade e formação dos dirigentes cristãos em todos os 4 cantos do Brasil. Venha fazer parte da DCE Sorocaba e descubra um espaço de bem pra conviver e aprender. Juntos vamos manter a chama acesa nessa espiritualidade empresarial. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. Mais justo e fraterno começa em casa, a comunidade, na empresa. Pra seguir essa trilha de ética e valores cristãos, a DCE Núcleo Sorocaba promove palestras, podcasts, encontros de lideranças da comunidade empresarial, associação dos dirigentes cristãos de empresas, busca na valorização do ser humano a principal razão da atividade empresarial e da economia de valores. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial, a responsabilidade social empresarial centrada na pessoa. Foco da DCE proporciona sentido de pertença e ligação afetiva à comunidade e ao meio ambiente. O ensinamento da doutrina social cristã no dia a dia contribui para que a vida das pessoas no planeta Terra seja mais digna e feliz. As palestras e o Pod 18 podcast da DCE levam a cada dia 18 de cada mês testemunhos de espiritualidade,
saúde e negócios empresariais. A DCE tem história de 70 anos, gerando amizade e formação dos dirigentes. Cristãos em todos os 4 cantos do Brasil, venha fazer parte da DCE Sorocaba e descubra um espaço de bem para conviver e aprender. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. Juntos vamos manter a chama acesa dessa espiritualidade empresarial. A responsabilidade social empresarial centrada na pessoa, foco da DCE proporciona sentido de pertença e ligação afetiva à comunidade e ao meio ambiente. O ensinamento da doutrina social cristã.